Graça e paz, amados. Amém? Que bom, né? Estarmos aqui na casa do Senhor para receber do Senhor, né? Receber do Senhor, do seu Espírito, né? E desde que o Jair falou que era para eu pregar, eu fiquei tão preocupada porque até sonhei que eu ia pregar, mas não tinha trazido a Bíblia, e depois eu achava a Bíblia, mas não achava o óculos, né? E a gente fica tão preocupado, porque é uma responsabilidade você trazer a palavra do Senhor, né? Porque tudo que eu falar aqui de mim não é relevante, porque eu sou eu, né? Eu sou uma pessoa normal, não tenho nada, né? Mas quando o Senhor fala, quando o Senhor se manifesta, né, pela sua palavra, quando o Senhor envia a sua palavra, então algo acontece, né? Tudo que eu falar aqui de mim mesmo não tem valor, mas eu quero que o Senhor use a minha vida, e através de mim o Senhor fale, né? Nós somos instrumentos do Senhor, somos boca de Deus, né? O Senhor conta conosco, o Senhor precisa de homens, de mulheres, né? O Senhor precisa de pessoas aqui nessa terra. Ele veio, pregou, ensinou e deixou discípulos. E nós continuamos. Nós temos que continuar essa obra, né? A Bíblia diz que o Senhor não confiou aos anjos essa obra. Os anjos com certeza queriam, né, fazer essa obra, mas o Senhor confiou a nós. Então, esse privilégio de conhecer a palavra do Senhor, de falar da palavra do Senhor. E essa palavra que o Senhor me deu está em Josué 10. Eu estava lendo Josué 10, 24 e 25. Eu estava lendo o livro de Josué e essa palavra me chamou a atenção. Amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia em Josué 10. Nós vamos estudar um pouquinho sobre Josué hoje. Amém? Posso ler? Está escrito assim, Josué 10, 24 e 25. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhes Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque aqueles homens do passado, Senhor, te obedeceram e escreveram. Quando o Senhor falou para Moisés, escreve. Moisés escreveu, Senhor, tudo que o Senhor estava ditando para ele. E outras pessoas, Pai, outros escribas, Pai, continuaram escrevendo a tua palavra, registrando a história, para que nós tivéssemos hoje, Senhor Deus, esse documento, Senhor, fidedigno, ó Deus, daquilo que o Senhor fez, Senhor Deus, há milhares de anos, Pai, atrás. E porque o Senhor continua o mesmo, Pai. O Senhor é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para este povo lá. O mesmo Deus que Josué confiou. O mesmo Deus que Josué invocou, Senhor. Nós estamos nesta noite diante deste Deus, Pai, poderoso. Estamos aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco, Pai. A sua presença está aqui. E é o Senhor que vai ministrar os nossos corações, Pai. Deus, obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos e fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, amado. Amados, eu achei interessante aqui que Josué fez um ato profético, né, com esses 5 reis, né? A história, né, diz que esses 5 reis se reuniram para combater Josué, né? Josué era comandante do exército de Deus. Josué é aquele homem que substituiu Moisés. Desde o comecinho ele ficou com Moisés. E a gente não vê falar muito sobre Josué. Até que Moisés morre.
E o Senhor então fala: Josué, Moisés, meu servo, é morto. E agora você vai pegar esse povo e vai continuar a obra. Então a gente não vê falar muito de Josué. Só sabíamos que Josué estava com Moisés. Quando Moisés ia para a tenda do encontro, Josué ia. Acho que Josué carregava a pasta de Moisés, um notebook, alguma coisa assim, né? Ele estava ali servindo Moisés. Ele era o servo de Moisés. E então ele foi ali adquirindo a experiência. Então ele era comandante do exército do Senhor. Foi o Senhor mesmo que chama Josué para que ele assuma o lugar de Moisés, né? Então Josué vai conquistando territórios após a morte de Moisés, recebendo orientação militar e estratégias militares, né, do próprio Deus, do Senhor dos exércitos, estratégias de guerra, né? E ele avança então em direção à terra prometida. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Um dos nomes de Deus é Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, né? Então, eu quero confirmar isso com alguns versículos. Êxodo 15, 3. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje, né? Êxodo 15, 3 diz assim: o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Então esse é o nome do nosso Deus, Senhor dos exércitos. O Senhor é um homem de guerra, né? 1 Samuel 17, 47. Também fala: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos, né? A batalha é do Senhor. 1 Crônicas 17, 24. Diz assim: para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido, para sempre os homens digam: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. Amém? Isaías 6,3 também vai fazer referência ao Senhor como Senhor dos exércitos. Mas saiba, se você está numa batalha, o teu Deus é o Senhor dos exércitos, né? E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Então, como eu estava falando, né, Josué aqui faz um ato profético com esses reis, né? São 5 reis, né? Jerusalém era um reino. Jerusalém não era conquistada ainda. Era um reino. Tinha um rei sobre Jerusalém, né? São 5 os nomes dos reis, né? O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. O rei de Jerusalém ficou sabendo que Josué havia conquistado a cidade de Ai. Já tinha conquistado Jericó, né, daquela forma, e tinha entrado na cidade de Ai e tinha conquistado a cidade de Ai. Então o rei de Jerusalém ficou com medo e chamou esses 4 reis para guerrearem contra Josué e o seu exército, né? Então ali, quando esse versículo que eu li o primeiro, é um ato profético. Ele fala: olha, venham aqui e coloquem o pé, todos vocês, coloquem o pé no pescoço desses reis, no pescoço desses inimigos. E depois então ele os matou. Depois então esses reis foram mortos, foram colocados numa caverna, né? Quando esses reis perdem a guerra, eles vão se esconder nessa caverna. E lá nessa caverna mesmo, depois que Josué e o seu exército matam esses reis, eles penduram numas árvores os reis, e quando chegar a tarde, então ele põe nessa caverna e levanta-se um monturo de pedras ali na frente daquela caverna para que aqueles reis ficassem sepultados ali. Isso foi um ato profético que Josué fez. Então, se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu ia falar assim, eu pus aqui, conquistando o avivamento, né? Mas eu estava ali pensando, não, vamos aprender a conquistar com quem conquistou. Josué foi um conquistador. Porque Moisés conduziu o povo no deserto por 40 anos, e ali Josué ficou 40 anos servindo Moisés.
Você não vê Josué falar uma palavra ali, não dá um palpite ali. Josué estava do lado de Moisés. Moisés estava jejuando. A Bíblia diz que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Mas a Bíblia diz que Josué subiu com Moisés. Portanto, Josué também jejuou junto com Moisés. Então, Josué não se apartou de Moisés. Então, a Bíblia não fala nada. Mas a partir daqui, a parte mais difícil, Josué ficou esses 40 anos no deserto com Moisés. Moisés ali ministrando para aquele povo. A nuvem vinha, Deus falava, tinha a tenda do encontro. As pessoas iam até lá, levar os problemas para Moisés. E daí tinha tudo pronto ali no deserto. O tabernáculo, a presença de Deus. Quando era para levantar acampamento, Deus falava, eles levantavam. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Porque Moisés pecou a respeito da santidade de Deus lá naquela rocha, quando ele bate na rocha, né? Nas águas de Meribá. Deus fala, você não vai entrar. Arão não entrou também na terra prometida. Arão foi o primeiro sacerdote. Ele não entrou por quê? Porque ele fez um bezerro de ouro. Ele ouviu a voz do povo, ele levantou um ídolo. Ele recebeu ouro do povo para fazer a vontade do povo. Nós queremos dizer, nós não estamos começando essa igreja para fazer a vontade do povo. Nós estamos para fazer a vontade de Deus. Não vamos fazer bezerros de ouro para agradar ninguém. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Deus não está nos trazendo do Paraná para cá. Deus não trouxe esses meninos do Paraná para cá. Deus não levantou, Deus não fez esse complô. Eu estava me lembrando ontem, abrindo um parênteses aqui na palavra, de uma amiga minha, a qual, ela é profeta de Deus. Ela é uma mulher de Deus, mas os meus filhos não têm assim uma visão muito boa dela, assim. Eles né, acreditam, mas eles fazem um ponto de interrogação, né? Porque ela é uma mulher assim, ela é diferente, né? Mas é uma bênção. E ela, em 2011, ela começou a falar umas coisas para mim, né? E sabe aquela pessoa que às vezes ela não inspira muita segurança naquilo que está falando, mas ela é uma mulher de Deus, é uma mulher guerreira, ela é uma mulher batalhadora, ela fez algumas coisas erradas, sim, ela fez, mas ela é uma mulher de Deus. E em 2011 ela falou para mim, ela falou, Noan, comece a ver a sua família, eu estou vendo a sua família, eu estou vendo todo mundo, eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa, né? De repente nós estamos aqui mesmo, em família. O Senhor fez isso. Então, Moisés não entra na terra prometida, porque ele acabou mostrando para aquele povo que Deus não era tão bom como eles estavam pensando, né? Deus fala para ele, olha, você maculou a minha santidade, por isso você não vai entrar. Você mostrou para o povo que eu sou um Deus irado, que eu sou um Deus vingativo, sei lá, mais ou menos assim, não sei a ideia aqui. Mas eu sei que Moisés não entrou. Então essa incumbência de atravessar o povo para a terra prometida, para conquistar a terra prometida, foi passada para Josué. Mas então Josué vai conquistando a terra, e quando eles vão conquistar a terra de Ai, a primeira vez que eles tentam, né, uma pessoa do grupo ali, né, não cumpre com aquilo que o Senhor tinha falado, e daí eles perdem aquela guerra. Depois eles voltam a atacar essa cidade novamente. E a gente fica pensando, mas por que eles tinham que conquistar essas terras? Se a terra era do Senhor, se o povo era do Senhor, por que Deus mandava matar os povos para conquistar a terra? Às vezes podem surgir essas perguntas na nossa mente, né? Porque esses povos eram povos que tinham povoado aquele território. Esses povos surgiram todos depois daquela dispersão da Torre de Babel, quando Deus confunde as línguas. E eu nunca tinha prestado atenção nisso, nunca tinha lido nada a respeito disso, mas o pastor José Rodrigues, ele explica que o propósito de Deus desde o começo do mundo, Deus fala para Eva e para Adão, enchei e multiplicai a terra. Né? Multiplicar, enchei a terra de seres, de vida, né? E depois eles desobedecem. Tá, aí vão fora dali, saindo do propósito de Deus. Mas Deus não desiste.
de povoar a terra. E levanta Noé. E fala a mesma coisa para Noé. Mas o que acontece com Noé? Né? Noé, os filhos de Noé, um dos filhos de Noé começa a levantar a Babilônia, a Babel, a Torre de Babel. E ali então Deus confunde as línguas. E esse povo todo foi espalhado pela face da terra em rebeldia. Não no cumprimento da palavra de Deus. Porque se eles tivessem obedecido ao Senhor e enchido a terra da forma como o Senhor queria, o Senhor não precisava ter ali confundido as línguas. Então todos esses povos que foram se criando, essas nações, quando o Senhor fala Jebuseus, Amorreus, todos aqueles nomes lá que eles tinham que expulsar, eram povos rebeldes. Então a terra foi cheia, mas em rebeldia. Por isso que então Deus levanta homens para resgatar esses povos, né? Então ali Josué, acabam que esses 5 reis, então ficam com medo de Josué e se levantam em guerra contra ele. Mas ele os destrói, né? Josué 10:40 diz assim: assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá, as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou, desde Cádiz Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen, e de lá até Gibeon. E também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então vejam aqui, por que nós estamos falando sobre isso? Nós estamos em plena conquista. Nós queremos conquistar o Morar Bem, nós queremos conquistar São José, nós queremos conquistar Santa Catarina, Tailândia, o Brasil, né? Isso arde no nosso coração. Nós não somos ninguém. Mas Deus não precisa de muitos. Deus precisa de um homem que confie nele. De um homem. Daniel era um homem único na Babilônia. Único. Mas dobrou os joelhos e pediu perdão. E Deus tirou o povo do cativeiro. É um homem só. Às vezes eu estou lá na praia orando, eu falo: Senhor, será que a minha oração está chegando aí? E eu estou orando por São José, e eu estou orando pelo Brasil, eu estou orando para a Tailândia, pela Rússia, pela Venezuela, estou orando por esses países todos, Somália, né? Oh Senhor, mas aí eu me lembro, Deus precisa de um só, de uma pessoa só, alguém que esteja na brecha, não é? E eu sei que tem muito mais do que eu orando, tem muito mais gente orando. Então juntos nós vamos conquistar. Então aqui Deus precisa. Por que nós estamos falando isso? Por que eu citei Josué? E por que Josué faz esse ato profético, matando esses 5 reis e conquistando as suas terras? Né? Por quê? Porque existem formas de conquistar. Por isso que eu falei, vamos conquistar com quem já conquistou, né? Com quem sabe como conquistar. Existem formas de conquistar, né? Josué 11, 17, 18... diz assim: desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon, ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Então a conquista, irmãos, também é uma guerra. Também é uma guerra. Vamos trazer para o nosso contexto. É uma guerra espiritual. Quando você quer conquistar alguma coisa, você vai ter guerra. Você vai ter que destruir reis. Você vai ter que destruir reinos. Você vai ter que pisar na cabeça, pisar no pescoço do inimigo. Matar e enterrar lá na caverna. Colocar um monte de pedras ali e falar: vocês não vão mais sair daí, inimigos. Quando você conquista um território, você toma posse daquele território. Então existe uma forma. Como Josué conquistou aquele território? Primeiro, pela ordem do Senhor. Nós não podemos conquistar nada pela nossa cabeça. Não, agora eu vou conquistar. Não, a gente precisa confiar em Deus e pedir que o Senhor fale. Então Josué, pela ordem do Senhor,
entrou com autorização do Senhor naquela terra. Josué 8, 1 e 2 disse: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o seu exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Vamos transliterar isso aí. Não tenha medo, Betel, não tenha medo, não tenha medo. Eu entregarei São José na mão de vocês. Amém? Aleluia. Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. Foi isso que o Senhor falou. Então não se conquista um território simplesmente com jargões. Não, eu ponho o pé aqui, tomo posse. Não é assim, irmãos. Isso virou uma moda no meio dos evangélicos. Tomo posse, vai lá no shopping, tem um carrão lá, né? O shopping tá sorteando um carrão. Vou contar essa história para vocês agora, abrindo um parênteses. Põe lá a mão, tomo posse, o carro é meu. Em nome de Jesus. Uma vez eu fiz isso e ainda perguntei para Deus, falei, Senhor, mas qual é, né? Alguém vai ganhar aquele carro, por que não pode ser eu, né? Era uma Blazer na época, né? Na hora o Espírito Santo gritou no meu ouvido, ele não falou baixo não, ele falou, Deus é santo. Fica colocando Deus nessas coisas. Então isso não é com jargãozinho gospel que nós vamos conquistar as coisas, não. É pela ordem do Senhor e com a autorização de Deus. É pela revelação. Josué recebeu revelação de Deus. Disse então o Senhor a Josué: estende a sua lança que você tem na sua mão, na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade, Josué. Josué estendeu a lança na direção de Ai e conquistou Ai. Então é na revelação, é na orientação de Deus, e é na autorização de Deus e na revelação de Deus. Também com o jejum e oração, amados. Não pode faltar oração e o jejum. Se você quer conquistar alguma coisa, se você quer conquistar uma terra. Josué 8:30 diz assim: então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Construir altar, irmãos, levantar altar, é orar, é jejuar, é aos pés do Senhor, é depender do Senhor. Não é? Nós não podemos fazer as coisas por nós mesmos. E um outro item é a ordem de posse. Depois que você está com a autorização de Deus, depois que você recebeu a revelação de Deus, você levantou um altar ao Senhor, você vai receber a ordem de posse, né? Josué 10:40 diz assim: assim Josué conquistou a região toda. Aquele versículo que eu já li, não é? Então ele tomou posse daquele lugar, de toda aquela região. A terra já era deles. Quando o Senhor promete lá para Abraão: olha, Abraão, eu vou te dar tudo isso, né? A sua descendência será poderosa na terra, eu vou te dar tudo isso. Já era do povo de Deus. Assim como eu creio que São José já é do povo de Deus. Mas nós precisamos conquistar. Nós precisamos tirar dos lugares esses inimigos que impedem das pessoas se conhecerem Jesus, né? Essa é uma posição que a igreja tem que tomar. Então, a terra era deles, mas tinha que ser conquistada. É como a gente também, né? Agora, como permanecer nesse território? Josué 11:17 diz assim: desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon, ele capturou todos os seus reis e os matou. Irmãos, como que a gente permanece? Derrotando os poceiros. Você já ouviu falar de poceiro? Poceiro é aquele cara que toma posse de uma terra que não é dele, não é? Depois até tinha uma tal de uma lei de uso capião, que depois que a pessoa ficasse muito lá, então a terra está cheia de poceiro. São José está cheia de poceiros, demônios, que não, esse lugar aqui é meu, aqui só tem prostituta, ali só tem homossexuais, travestis, aqui eu vou pôr os moradores de rua, ali eu vou pôr as crianças abandonadas, ali eu vou pôr os miseráveis, os que estão passando fome. Poceiros.
Nós temos que entrar nesses lugares com a autorização de Deus, na força do Senhor, na unção de Deus, e desapossar esses demônios que têm dominado essas vidas. Amém, irmãos? Então, como permanecer nesse território? Derrotando os poceiros, destruindo os reinos. Reino, João Batista diz, o reino de Deus é tomado por esforço. É na força mesmo. Não na nossa força, na força de Deus, né? É confiando no Senhor. Destituindo os reinos. Satanás tem colocado reinos nessa terra. Mas ele não é dono de nada. Ele não é dono de nada. Porque o Salmo 24 diz, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então nós temos que fazer como Josué fez. Vamos capturar esses reis. Vamos botar o pé no pescoço deles. Matar, né? E expulsar. Tomar posse do território. Na força do Senhor. Josué 11:21 diz assim. Naquela ocasião Josué exterminou os anaquins. Dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe. De todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Um homem que comandava o exército de Deus. Um homem que tinha o coração em Deus. Um homem que ouvia a voz de Deus e as revelações do Senhor. Destruiu todos e as suas cidades. E foi tomando posse. Foi tomando posse. Como estabelecer o reino de Deus nesses territórios? Como Josué estabeleceu? Né? Deus estava dando aquela terra para eles. A terra de Israel está lá até hoje. Está lá até hoje. Terras que foram conquistadas na época de Josué. Os israelitas já perderam muita terra, né? Hoje, no século 20, 21. Mas aquelas terras todas foram conquistadas por Josué e o seu exército. O exército de Deus na mão dele, né? Como que eles estabeleceram? Como que Josué estabeleceu isso? Primeiro, porque ele creu nas promessas de Deus. Ele creu, ele ouvia Deus falando com Moisés. E Deus falava para Moisés, eu vou te dar nessa terra, eu estou levando vocês para essa terra. Quando esse povo sai do Egito, eles saem numa direção. Eles saem em direção a um alvo, eles não saíram à toa. Eles saíam para ir para a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Então, eles sabiam que existia uma promessa. E por isso, eles conquistaram isso. Eles entraram no território, porque eles creram na promessa de Deus. Eles receberam a herança. Josué 21, 43, diz assim. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Glória a Deus. Gente, eu fico maravilhada com a Bíblia, porque tudo isso foi registrado. Coisas de 5.000 anos atrás, 2.000 anos, 3.000 anos atrás, né? Antes de Jesus. Quantos mil anos antes de Jesus, né? Então, amados, como estabelecer, como conquistar o avivamento? Como trazer o avivamento? Como conquistar esses territórios? Como a gente chegar nesses lugares? E como as coisas vão acontecer? Como que as maravilhas do Senhor vão acontecer através de nós? Primeiro, crendo nas promessas do Senhor. Crendo que Ele nos deu uma promessa. Jesus falou assim, olha, eu fiz, mas vocês vão fazer muito mais do que eu. Se vocês forem meus discípulos, se vocês me obedecerem, se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês escolherem andar comigo. Não é? Então, é nessa palavra que nós temos que crer. Para nós conquistarmos o território. Para nós fazermos diferença nessa terra. E como que acontece isso? Primeiro, nós vamos para o Novo Testamento. Falando, amados. Falando. Josué falava com o povo. Né? Marcos 11, 22. A nossa fé, tem que ser uma fé que fale.
Não é falar por falar, não. Uma fé que fale em cima das promessas de Deus. Eu tenho uma promessa de Deus. Eu estou vendo Deus cumprir a promessa dele na minha vida. Ele me falou que em 2007 que eu ia morar em Florianópolis. Eu estou morando, estou mais ou menos, eu estou em Palmas já. Já estou quase chegando em Florianópolis, né? Então a fé em Deus, né? A fé que nós vamos conquistar territórios, estabelecer o reino de Deus nessa terra, é uma fé que fala. Marcos 11, 22 diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Você já viu essas pessoas que falam assim: eu tenho fé? Não, virou um jargão também, né? Não, eu tenho fé. É fé em quê? Não, mas eu tenho fé. A Bíblia, Jesus está falando: tenho fé em Deus. Porque às vezes tem fé em muita coisa por aí. Fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser, né? Aqui está dizendo bem claro, Jesus falou: se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, a Bíblia está dizendo: se você disser, o que nós temos que fazer? Nós temos que dizer, em fé, em oração, nós temos que falar: Senhor, nós tomamos posse dessa terra, deste lugar que o Senhor quer nos estabelecer, desse lugar que o Senhor quer nos colocar lá para proclamar o teu nome, para fazer diferença. Teve uma pastora lá da comunidade, uma senhora já, ela já tinha mais de 70 anos, quase 80, pastora Senita, quando Deus falou com ela em sonho, que era para ela tomar posse, né, Maria José, do Santa Felicidade. Santa Felicidade era um bairro onde só tinha bandido, ninguém gostava de passar nem de carro lá, era perigoso você passar lá, ficava totalmente isolado lá, ninguém ia lá, os bandidos moravam lá, era lugar de drogas, de assassinato, de que você pode imaginar, aquele lugar perigoso em Maringá. Santa Felicidade é o nome do bairro, mas Deus falou para a pastora Senita, e ela foi para lá, e ela começou numa escola, fazendo escola dominical para as crianças e dando comida para as crianças. E ela era uma mulher de posses, então ela enfiava a mão no bolso também. E ela, pastora, eu não tenho. Tá aqui, minha filha, compra o gás. Tá aqui, compra. Era assim. Ela era mãezona também. E ela começou uma obra nesse lugar. Hoje ela já é falecida, mas existe um projeto lá que chama Projeto Senita. Existe uma igreja lá. Existe o Reviver lá, que era o projeto da comunidade, um projeto de ação social. E o prefeito foi lá. E ele falou com a boca dele que aquele lugar hoje é um lugar totalmente diferente. Aquele lugar foi transformado pela presença de Deus ali. Não é? Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que crer nas promessas de Deus e conquistar a terra que o Senhor tem para nós. Outra coisa, proclamando a palavra de Deus. O reino de Deus é chegado. Mateus 10, 7. Como que as pessoas vão crer? Jesus falou assim: olha, por onde vocês forem, preguem esta mensagem. Você está pregando outra mensagem? Porque a gente tem visto a igreja pregar outra mensagem. É prosperidade, vem para cá, faz uma campanha, você vai ter um carro novo. Você que está precisando disso. Não, a igreja está pregando outra coisa. A igreja no mundo está pregando outra coisa. Mas o que Jesus mandou pregar é isso aqui, ó. Por onde vocês forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Jesus não está falando da volta dele aqui. Quando eu estou falando de reino de Deus, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo de você. Olha, querido, o reino de Deus está próximo de você. Como? Quando eu curo os enfermos, ressuscito os mortos. Ressuscitou morto, irmão? Eu já tentei 2 vezes, não deu certo, mas mas eu tenho fé, uai. Eu tenho fé, eu vou continuar. Eu fiz errado também, Mas eu fiz pela fé. Ressuscitar morto, né? Como diz o pastor José Rodrigues, eu não estou sendo perseguido, ninguém está querendo me matar, tem alguma coisa errada comigo, né? Nós não estamos curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Curando enfermos a gente até está, mas ressuscitando morto, então tem alguma coisa errada com a gente, né? Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. Esses 2 a gente já está bem, né? Expulsando demônio.
Vocês receberam de graça, viu, gente? Deem também de graça. Tem gente cobrando para fazer isso. Pelo amor de Deus, né? Vamos falar o que é verdade. Meu Jesus, tem misericórdia, né? A gente tem que tomar cuidado, para a gente não cair nesses laços, não é? Então, nós temos que falar para as pessoas. Eu estava contando para eles que eu fui numa loja e a mulher chegou e falou assim: a senhora pode... Eu estava contando agora na volta. A senhora pode entrar aí, mas eu já estou fechando a loja. Eu falei: não, eu queria só ver os móveis de demolição. Eu gosto muito. A senhora pode ver, mas eu estou indo para o hospital, eu e meu filho, porque nós estamos muito mal. Ela é dona da loja, o filho era o fabricante lá dos móveis. Eu falei: a senhora está doente, está passando. A senhora quer uma oração? Eu quero. Aí eu falei: orei, nós oramos, Mazarinho orou com ela. Ela: filho, vem aqui que eles oraram por mim, eu já estou boa. Entendeu? Gente, nós não podemos ficar... Estava contando para a Michele hoje. Eu estava andando na praia e orando. Eu vi uma moça sentada na beira da praia, muito triste, vestida. Ela não estava de biquíni, não estava de nada, de roupa de praia, estava de roupa. Sentada olhando para o mar assim. Olhando, e eu passei por ela. Falei: bom dia, Deus te abençoe. Porque eu passei muito perto dela, ela estava bem perto assim. Sabe quando a pessoa está assim, não se importando com nada? Ela nem me respondeu. E eu fui andando e o Espírito Santo falou para mim: volta lá, ora com ela. Volta lá, ora com ela. Falei: Jesus, eu não vou votar lá, eu não conheço, não vou votar, eu vou orar daqui. Aí eu fui orando, mas aí o Espírito Santo me trouxe convicção de espírito de suicídio, de morte naquela moça. Eu falei: Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar e na volta, se ela estiver lá, eu oro. Né, que eu tava... Quando eu voltei, ela já tinha ido embora. Mas ela estava lá e o Senhor me revelou o espírito que estava sobre ela. Eu fui repreendendo no meio do caminho. Gente, eu não estou falando que eu sei tudo. E nem que eu estou conseguindo. Se eu pudesse falar: meu Deus, eu estou conseguindo implantar o teu reino. Como eu queria que eu ter essa certeza. Eu não tenho. Mas aquilo que a gente aprende na palavra do Senhor, a gente tem que fazer. Eu não posso passar por uma pessoa e deixar de falar do amor de Deus para ela. Não é? Nós precisamos falar. Jesus falou lá em Mateus 10, 7, que eu acabei de ler: olha, vocês preguem essa mensagem, vocês levem essa mensagem, não é? Ensinando, pregando, curando e libertando. É só isso que nós temos que fazer. Não tem que fazer mais nada. E a palavra está conosco. A Bíblia diz: a palavra está na sua boca, no seu coração. Quantas pessoas precisam ouvir de Deus? Às vezes você não vai colher aquilo que você plantou ali. Porque a Bíblia diz que um planta, o outro colhe, mas é o Senhor que dá o crescimento. Então eu lancei a palavra. Mas o outro às vezes vai colher, né? Vai para outra igreja, vai para outro lugar, vai ser ministrado. E o Senhor é que vai dar o crescimento. O reino de Deus, amados, não vem com aparência, né? O pastor Fred postou uma mensagem ontem, uma nota, né? Não sei se no Facebook, muito interessante, né? Então tem muita coisa que tem aparência de reino, mas não é reino. Não são números, né? Não é uma igreja grande, mas é uma grande igreja que vai fazer a diferença, não é? Não são... Então é isso que ele escreveu ali. Tem muita coisa que né, não vem. O reino de Deus não vem com aparência. Não vem com aparência de grandeza, de luxo, disso, daquilo. Não vem. O reino de Deus, ele vem com demonstração de glória e poder. 1 Coríntios 4, 20. O apóstolo Paulo fala assim. Vou ler o 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas os que estão falando, esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Então, quando é manifesto o reino de Deus, ele vem com poder, ele vem com autoridade. Ele vem fazendo tudo isso que nós lemos na palavra de Deus. E agora eu quero pedir para você, eu quero que você fique em pé. Como que a gente
como que a gente conquista o avivamento? Como que a gente conquista um território? Como que a gente faz para isso acontecer na nossa vida, no nosso meio, não é? Como que isso pode acontecer, amados? Como o Josué fez com aqueles reis. Mandou que o exército colocasse o pé no pescoço daqueles reis. Queria que você fechasse os seus olhos. Quais são os reis que têm dominado sobre sua vida? Que reis que precisam morrer e ser enterrados? Quais são os reinos que têm dominado sobre sua vida? Amados, para nós conquistarmos o avivamento, nós precisamos de destruir as fortalezas, de destruir as resistências, derrubar as muralhas. Nós precisamos conquistar Jericó, Ai e as cidades dominadas pelos reis tiranos. Trazendo para o nosso contexto, nós precisamos destruir as nossas resistências, o pecado, sair do conforto. O Senhor orienta o seu povo, amados. Não são as nossas estratégias, não é da nossa forma. Nós precisamos receber revelação do Senhor. O povo de Deus tem deixado de ouvir a voz do Senhor, tem se afastado dos seus princípios, a igreja de um modo geral. Mas em Jesus tudo foi resgatado. E na igreja de Atos, eles voltaram a ouvir a voz de Deus. E o Senhor orientava tudo que eles tinham que fazer. E hoje nós estamos precisando novamente de um Pentecostes. Como dizia o meu professor de sociologia, nós estamos precisando de uma nova reforma. Nós estamos precisando de novos Luteros, de novos Calvinos, de novos Zwinglys, de novos avivalistas do começo dos séculos, do espírito de Elias sobre nós. Daquele profeta que não tinha medo de apontar o pecado do rei. A nossa igreja, o lugar onde nós estamos, precisa voltar a tremer, a balançar quando nós oramos, como no livro de Atos. Os sinais e maravilhas de Deus precisam começar a acontecer novamente. Senhor, nós desejamos isso para nós, Pai. Amados, mas o avivamento tem um preço. É preciso tomar uma posição, assim como Josué tomou uma posição. Acontece que aquele povo tinha visto tanta coisa que Deus tinha feito, mas eles ainda traziam consigo os deuses do Egito, acredita? Eles ainda traziam deuses consigo. E Josué então faz um desafio para eles. Josué faz uma escolha. Josué fala assim: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Avivamento traz confronto, avivamento traz decisão, traz posição, traz escolha. É necessário que nós nos posicionemos da forma como o Senhor quer, para que o avivamento venha. Avivamento não é um mover, amados. Avivamento é arrependimento. Avivamento é transformação. É nós entrarmos lá naquele bairro e aquelas vidas serem tomadas pelo Senhor e serem transformadas e vão sair da miséria, vão sair do pecado, vão sair da abominação. Amados, avivamento precisa que nós tomemos posição em Deus. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Põe a mão no seu coração. Eu quero que você e Deus, é você que tem que tomar essa posição.
Josué confrontou o povo. Vocês querem servir aos seus deuses? Eu não sei quais são os deuses da sua vida. Eu só sei que esses reis e esses reinos e esses deuses precisam morrer, precisam ser jogados fora. E você precisa de tomar uma posição em Deus, uma posição em Deus, uma posição em Deus, de se dispor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Sabe por que Josué tomou essa posição? Porque o Senhor falou para ele: Josué, o meu servo Moisés é morto. Ele morreu. Querido, o passado morreu. Aquilo que você conhecia lá atrás morreu. É nova vida, é nova posição. Começa a orar, querido, começa a orar. Começa a orar. E falar: Deus, quais são os reis que eu tenho que jogar fora? Quais são os reis que tem que morrer, Senhor? O que ocupa o lugar do Senhor na minha vida é o Egito, é o que está lá fora. Se você quiser levantar um altar ao Senhor nessa noite, como Josué fez, porque Josué falou para o seu povo: nenhuma das promessas que o Senhor fez, nenhuma delas se perdeu, todas se cumpriram. Amados, as promessas do Senhor vão se cumprir. Nenhuma das palavras do Senhor vai cair por terra. Elas se cumprem. Elas se cumprem. Diz assim: vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir. Cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Amado, você tem uma promessa de Deus? Você tem uma promessa de Deus? Elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. O teu Deus é o Deus fiel. O teu Deus é o Deus da verdade. O teu Deus é um Deus justo. Ele vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida.